Então, estamos seguindo aqui com mais uma live nessa terça-feira e é com grande alegria que chego aqui de novo, né, para a gente conversar um pouco sobre assuntos que interessam a todos nós e é muito bom estar aqui. Boa noite a todos, pessoal chegando, Grazi, tia Sheila. Vamos aguardar um pouquinho para que o pessoal chegue e a gente comece o nosso assunto. Muito bom ter vocês comigo aqui, é sempre uma alegria. Cada terça está ficando mais prazeroso e menos tenso, né? E ao longo da semana aí a gente solicitou ideias de temas, né, que a gente pudesse estar conversando. Bem-vindas, Mara, Leci, Thales, muito obrigada aí pela presença de vocês. Ju, muito obrigada e vamos dar só mais um tempinho. Padre Zé Antônio, boa noite, bem-vindo. Feliz em vê-lo aqui conosco mais uma noite, viu? Muito obrigada. Então, essa semana, dentre os temas que foram escolhidos, citados, alguém pediu para que a gente falasse sobre a ansiedade, né? Algumas pessoas, na verdade foi mais de uma pessoa. E aí a gente traz aqui hoje, Juliana, bem-vindo, boa noite. Boa noite. A gente traz aqui então uma reflexão, né, sobre a ansiedade. E é sempre muito bom poder parar, estudar um pouco, poder imaginar o que seria interessante estar trazendo aqui essa noite para que a gente possa refletir, possa levar para o nosso dia a dia, né? Me preocupo também em estar trazendo não só definições e orientações, mas também estar trazendo um pouco de indicação, às vezes de leitura ou de profissionais também que são especialistas nos assuntos que a gente está abordando, né? E hoje eu trago aí uma curiosidade, que é uma colega, uma psicóloga de Goiás, Camila Wolff, que ela então se especializou no assunto da ansiedade, né? Ô Fábio, boa noite, bem-vinda. E a Camila, ela traz também, ela tem até um aplicativo, né? Que chama-se Querida Ansiedade, depois eu vou dar a dica para vocês. E é muito interessante a gente ver a forma que ela aborda esse assunto e como ela lida com isso, né? Visto que é um assunto que é pertinente à vida pessoal dela e por isso ela foi buscar estudar, né? Mas, Paloma, boa noite, bem-vinda. Luciene, boa noite, bem-vinda. Então, gente, eu vou dar acho que vamos começar, né? Leonardo, e eu vou dar uma explanada a respeito do assunto. Paralelo a isso, acho que a gente... Anderlene, boa noite, bem-vinda. A gente, paralelo a isso, nós vamos estar, então, respondendo algumas questões, né? E para deixar um tempo aí no final, realmente, para a gente poder ter tempo aí de indicar, né, leituras e não só leituras, mas como pessoas profissionais, então, especializados no assunto da ansiedade, né? Boa noite, Lu, pessoal chegando. Então, gente, a ansiedade. A ansiedade... Muito obrigada, Anderlene, muito obrigada, viu? Feliz por você estar aqui, principalmente porque você é uma amiga
é uma grande amiga de uma amiga minha, de uma pessoa muito importante para mim. E seja bem-vinda, viu? Ludmila. Então, gente, a ansiedade é um sentimento comum a todos nós. É um sentimento comum, né? Se essa ansiedade ela toma uma proporção muito maior do que deveria, obrigada, Lud, que deveria na nossa vida, então ela pode então se tornar um sintoma. Mas a ansiedade de base, ela é um sentimento, né, que tem como pano de fundo a emoção primária, que é o medo. Então, por trás da ansiedade, existe sempre um medo. E essa ansiedade, ela pode ser em vários graus, dentro da normalidade, que ela apenas nos preserva, e nós vamos falar disso, né? Sobre a importância da ansiedade na nossa vida e do próprio medo, né, na nossa vida, em função da preservação da nossa espécie, né? Ela pode, então, crescer e se tornar um sintoma, quando ela vem, então, a prejudicar a nossa produtividade diária, as nossas relações afetivas, sociais, familiares, né? Pela exacerbação desse sentimento, que é, então, inerente a todos nós, né? E o que ela caracteriza? Ela é caracterizada pela apreensão, pela apreensão e pelo medo e pela necessidade de controlar alguns acontecimentos que ainda estão por vir. Então, a ansiedade, que é considerada um dos males do século, né? A ansiedade é a pessoa que está nessa crise ansiosa ou que está se sentindo ansiosa de uma forma frequente, né? Vocês vão ver que os estudiosos sobre a ansiedade, eles colocam inclusive o tempo e a intensidade, que essa ansiedade pode ser considerada, então, já um sintoma, a partir de 6 meses, de uma forma pertinente, e aí que ela deve, então, ser tratada, que ela deve ser, então, a pessoa tem que se cuidar para que isso não trave a vida dela, né? Principalmente porque o medo é o pano de fundo, é a emoção de fundo, né? Então, essa apreensão por algo que ainda vai acontecer, né? Seria uma fantasia de querer controlar um acontecimento que ainda está por vir e que, na verdade, a gente nem sabe se virá ou não, né? Porque não aconteceu. Então, a pessoa ansiosa, ela vive num instante que é o futuro, não é um instante presente, né? Não é um instante presente, ao contrário da depressão, que a pessoa vive, então, num instante passado, né? Mas o que é a ansiedade? A ansiedade, quem vive a ansiedade sabe muito bem o que é isso, né? Porque sente na pele o que é ter ansiedade, o que é viver ansiosa no seu dia a dia. Mas nem por isso a gente consegue, muitas vezes, identificar e nomear, né, o que a gente está sentindo. Então, na verdade, a ansiedade ela vai determinar um comportamento de agitação com características, então, psicológicas, características fisiológicas, né? Por exemplo, de respiração curta, de batimento cardíaco acelerado, e características também físicas, emocionais, psíquicas, né? Mas a ansiedade, antes de ser a nossa maior inimiga, ela é um mecanismo de sobrevivência e adaptação do nosso organismo. Se não fosse a ansiedade, nos nossos antepassados, muito provavelmente a nossa espécie não teria sobrevivido.
que dentro da cadeia alimentar, o homem, a nossa espécie, o homem é o ser mais frágil que tem dentro da cadeia alimentar. Então, a ansiedade, muito provavelmente, foi vivida pelos nossos antepassados como preservação mesmo da espécie, né? O ter que sair para caçar, o ter que sair para buscar o alimento e, ao mesmo tempo, se preservar, né? Porque ele podia ser comido por outro animal, né? Também carnívoro. E se não fosse essa ansiedade, esse medo que preserva, esse mecanismo de defesa que nós temos no nosso emocional, no nosso sistema emocional, provavelmente a gente não teria chegado até aqui. Então, a ansiedade nos ajuda para lidarmos com desafios, adversidades. Por exemplo, no caso da emoção, que é o medo, então, vai nos preparar, inclusive fisicamente, para a gente ou fugir ou atacar diante de situações ameaçadoras, né? E é a ansiedade que vai preparar o corpo, então, o corpo físico, para que a gente tenha prontidão para enfrentamento ou para correr, para se preservar e se proteger. Mas aí a gente pensa o seguinte, mas e hoje? Hoje nós não temos que sair para caçar, hoje nós não temos essas situações tão primitivas, né? Tão primárias, que exigia de nós, então, realmente uma prontidão. E por que eu sou ansiosa? Por que tem pessoas ansiosas hoje? Se no nosso meio hoje não existe essas ameaças tão eminentes quanto existia outrora, né? A gente pode pensar que seria em função dos medos modernos mesmo, né? A pessoa que é ansiosa, ela tem medos objetivos e ela tem medos talvez até muito mais subjetivos, né? Então, medo de algum negócio não dar certo, medo de alguém que ela ama morrer, medo de ser assaltada, medo de perder o que tem. Então, são as ameaças aí, os medos modernos. Mas ainda assim, a gente pode pensar o seguinte, pessoas que são acometidas pela ansiedade e que se sentem aprisionadas nesse sentimento, que não teria racionalmente motivo para poder ter uma sensação, uma postura, um comportamento reativo em relação à vida dela, do dia a dia, ao que ela vive no dia a dia. Mas o medo está ali, a ansiedade está ali, né? As pessoas, a Camila Volpi mesmo, que é essa psicóloga goiana, que ela tem inclusive um aplicativo, gente, que chama Querida Ansiedade. Vocês podem procurar aí para baixar o aplicativo dela. Tem inclusive um e-book muito bacana dela. Eu conheci a Camila dentro de um treinamento que eu ainda faço com uma consteladora familiar de São Paulo, a Juliana Slicker, né, que eu acho que eu já falei dela aqui. E a Camila, então, ela deu uma aula sobre ansiedade e deu uma aula também sobre fenomenologia. Ela falou sobre fenomenologia. E ela tem esse trabalho muito bacana. Segundo ela é uma pessoa ansiosa, ela sofre de ansiedade, eu acho que até de transtorno mesmo, ansioso, ou já sofreu. E ela foi, então, procurar entender da onde que vinha isso e procurar, então, amenizar esse sentimento para que ela pudesse ter uma vida mais saudável. E ela fala o seguinte, que a ansiedade, como a base é o medo, e o medo é uma emoção, e a emoção a emoção é totalmente inconsciente, portanto incontrolável,
E as emoções são, né? Que elas são, as primárias são 6 emoções, né? Medo, tristeza, alegria, nojo, raiva e surpresa. Essas emoções, elas por serem inconscientes, elas nos acometem e a gente só vai perceber depois que tiver, então, aprisionada ali naquele sentimento. E ela coloca que vários são os estudos em relação à ansiedade para que a gente busque, então, a causa, né? Eu falei que a ansiedade, ela tem graus e ela pode chegar até a graus maiores, onde são caracterizados, então, os transtornos, né, os distúrbios de ansiedade, que já são, inclusive, catalogados pelo CID, né, que é o Código de Doenças Internacionais, porque a pessoa já fica, então, bem afetada por isso. E a própria síndrome do pânico também, né? Síndrome do pânico também. Mas então, voltando um pouquinho ali, por que hoje a gente é acometido desse sentimento aí que aprisiona, que é a ansiedade? Quando ela passa desse grau aí de ser apenas um mecanismo de defesa, né? A ansiedade, a característica dela, como eu já disse, é a pessoa estar apreensiva por algo que vai acontecer, então voltada para o futuro, né? E eu li uma coisa bacana que diz o seguinte: a ansiedade nunca fortalece a gente para o dia de amanhã, ela apenas enfraquece o dia de hoje. E aí aqui também vai uma dica, depois mais para frente eu vou dar alternativas, eu vou apontar, né, quais seriam as buscas interessantes para que a gente trate ou amenize esse sintoma ou acolha esse sintoma, né? Que seria uma outra dica de um escritor que chama-se Eckhart Tolle, que é o cara que escreveu um livro que chama O Poder do Agora. E esse livro é muito interessante. Quando eu li há muitos anos, eu já estudei esse livro, eu já dei muito de presente a amigos, porque eu acho ele muito bacana e muito rico, à medida que ele traz para nós a importância da gente estar no presente. Parece tão óbvio isso, né? Porque, na verdade, só existe o presente, né? O passado já foi, ele não volta mais, ele só serve para nós como referência na nossa vida, né? Referência e também trazendo memórias de eventos, tanto felizes, satisfatórios, ricos das nossas experiências aí de vida, né? Familiar, social, profissional, como também lembranças boas que nos aconchegam muitas vezes, né? Gerando inclusive as emoções como se estivesse naquele momento, quando a gente lembra, quando a gente sonha de algum acontecimento, alguma vivência passada. Mas o passado passou, não tem jeito de voltar ao tempo mais, né? E o presente é a única coisa que a gente tem, isso até é meio poético, meio usado de uma forma filosófica, mas literalmente a gente só tem o presente. E hoje nós estamos falando de viver no futuro, que é então esse sentimento da ansiedade, vivido pela pessoa que tem a ansiedade. E o Poder do Agora fala das vantagens da gente trabalhar a nossa mente para estar voltada para o aqui e agora, né? Então, pessoas depressivas, elas vivem sempre no passado, sempre de lembranças. O aqui e agora, ele fica para depois, muitas vezes ele é empurrado com a barriga, né? Tirando totalmente a qualidade de vida.
E as pessoas que são ansiosas, que vivem então em função do futuro, dos acontecimentos que não chegaram, também não estão no aqui e agora e muitas vezes vivendo fantasias que com uma probabilidade grande de nem acontecer ou de não acontecer da forma que o ansioso, que a pessoa está, né, aguardando ou esperando ou com medo, na verdade. Então, esse livro Poder do Agora, ele é muito bacana, quem puder adquirir, tiver curiosidade de ler, vai ser bem legal. E a Camila Volpe também, com esse aplicativo, tem um e-book e ela tem uma jornada emocional de autoconhecimento, né, que foi toda estruturada para as pessoas que vivem com ansiedade. Então é muito interessante conhecer. Quem quiser procurar ela é www.queridaansiedade.com.br, tá? A Camila Volpe, então. Então, gente, vamos falar um pouco do sintoma, né? Para a gente entrar um pouquinho em relação a o que a sistêmica, a constelação familiar sistêmica, nos traz, então, de compreensão em relação ao sintoma da ansiedade. Primeiro eu queria colocar que na nova medicina germânica, Nui, chega aí, que bom que você veio, muito bom. Então a nova medicina germânica, né, do Dr. Hammer, e a constelação familiar sistêmica do Bert Hellinger, eles trazem essas duas ciências, elas trazem uma compreensão que outras ciências também já traziam, mas não de forma tão clara e objetiva, que ao contrário do que a gente imagina, os sintomas, eles não devem ser rejeitados, eles não devem ser extirpados. Quando a gente fala em qualquer sintoma que a gente associa à doença, né, à patologia, a medicina tradicional, então, vai trabalhar com um foco de querer eliminar o sintoma, como se eliminando o sintoma, a gente também chegasse à causa e eliminasse, então, a causa do problema. O sintoma é a ponta do iceberg, né? E o sintoma, tem uma outra professora nossa de constelação, a Isabela Couto, que é aqui de Betim, é uma pessoa muito renomada também no nosso meio. Ela fala o seguinte, ela é muito engraçada, ela fala que o sintoma é um velhinho, né? É um preto velho que vem contar para nós um caos. Vem contar um caos, né? E a Erineia enviou uma solicitação aqui para participar do vídeo ao vivo. Eu vou compartilhar a tela com você, Erineia. Eu só vou acabar meu raciocínio aqui, tá? Porque eu tenho um pouco de dificuldade, eu tenho medo de abrir e não conseguir fechar o que eu tenho que fechar, tá? Então, e aí ela fala que o sintoma é um preto velho, um senhorzinho que vem então contar um caos pra gente. Porque o sintoma, ele traz informações muito importantes de quem sou eu na nossa essência e o que está ali desordenado, já na visão sistêmica, desorganizado, que gerou o sintoma da ansiedade. Então, é muito importante esse olhar de acolher o sintoma, né? De tratar o sintoma, tratar a ansiedade de uma forma carinhosa, de uma forma acolhida, para que eu possa, então, fazer uma leitura de o que está por trás disso,
né? O que o sintoma está querendo me dizer? E na visão sistêmica é muito interessante porque a gente pode ter uma compreensão de que tem algumas, o Bert faz uma associação com 3 causas propriamente dito possíveis, né? Isso não é matemático, e eu não estou dizendo que todo mundo que é ansioso passou por uma dessas 3 situações, mas a prática dele trouxe muito frequentemente essas 3 situações para pessoas que estavam sofrendo então de ansiedade, que seria a mãe ter tido uma gestação e um parto difícil, dessa pessoa então portadora da ansiedade, é uma visão sistêmica, então a raiz do problema estaria lá atrás, né, no nascimento ou antes mesmo do nascimento dessa pessoa. Uma segunda hipótese seria um amor interrompido com a mãe, então no ato do nascimento ou após o nascimento, por algum motivo, essa criança foi separada da mãe, ou porque a mãe morreu, ou porque a mãe continuou no hospital e ela teve alta, ou vice-versa, a criança continuou no hospital. Então, essa vivência de amor interrompido pode, então, gerar essa ansiedade, ficar com aquele sentimento de que alguma coisa ruim está para acontecer. E a terceira hipótese é uma lealdade pelo nosso sistema familiar, onde algum ente querido, em alguma das outras gerações que nos antecederam, tivesse então vivido uma exclusão dentro do nosso sistema, e aí ele precisa ser incluído, ser visto, fazer valer a lei do pertencimento, para que esse sistema então possa alcançar o equilíbrio que busca naturalmente, né? E aí essa ansiedade então seria curada. Essa é a visão da sistêmica, essa é a visão da constelação familiar. Então, constelar, eu posso chegar na raiz do problema? Pode chegar na raiz do problema, apesar de que a constelação, ela não é resolutiva para tudo e para todos, né? É uma ferramenta muito eficiente que pode nos ajudar nesse tratamento, nessa busca da raiz da ansiedade. Mas nem sempre, né? Tem uns estudiosos da constelação que falam o seguinte: quando são sintomas muito pertinentes, sintomas muito fortes, normalmente eles não são resolvidos com uma constelação, né? Porque às vezes a raiz do problema ela está em outro lugar que a gente nem imagina, e aí a constelação ela caminha para um outro lugar para mostrar uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com aquilo que eu trouxe como tema, que o cliente trouxe como tema, mas é a ponta desse novelo aí para se chegar então à solução, né, do motivo que a pessoa desenvolveu esse sintoma, tá? Eu vou tentar aqui colocar, porque depois falta eu indicar, eu sugeri o que seria bom, né, para tratar a ansiedade ou para acolher essa ansiedade e minimizar os efeitos, né? Porque, olha, se a ansiedade como sintoma está tão forte, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Eu consegui. Está tão forte, ela começa a travar a minha vida. Então, eu posso buscar formas de eu melhorar, de eu minimizar isso e continuar procurando essa causa, a raiz do problema, né? Algumas indicações seriam exercício físico, cuidar da alimentação, porque a ansiedade, ela gera uma agitação, né? Então, alimentos que são muito ricos em cafeína, que possam agitar, diminuir o sono, não é indicado. Exercício
físico ele vai acalmar, vai relaxar, né? Informar-se sobre o assunto é outra coisa. Falar com profissionais ou amigos sobre a ansiedade, né? Geralmente a pessoa que é ansiosa, ela tem uma distorção da realidade e uma distorção da autoimagem dela. Então, quando ela fala, ela pode estar ressignificando isso aí, né? A psicoterapia, que é um processo de autoconhecimento bacana, né? Yoga, meditação. A meditação diária é uma coisa que eu venho praticando e que é muito bom, que a gente realmente acalma e silencia esse tumulto, às vezes, que temos interno mesmo, que a gente traz da nossa história de vida, né? Cobrar menos de si e também buscar técnicas de respiração, tá? Eu vou tentar aqui colocar a Irineia aqui, vamos fazer uma experiência aqui, vamos ver. Então tá aqui visualizar, vamos ver. Lu, com Bárbara, muito bacana a meditação. Nós estamos esperando a Irineia aqui, mas parece que não deu certo. Que pena. Que pena, porque eu queria tentar aí para ver se dava certo. Opa, você tá aí, seja bem-vinda, querida. Janaína, Lulo, Curtinhas, Rosângela. Irineia, não tá conectando, né? Ô, dó, eu queria experimentar aí. Outro dia a Paloma pediu e eu fiquei com medo de arriscar aí e não dar certo, né? Mas uma hora vai dar certo, né? Cristiane, bem-vindas, viu, gente? Então, gente, é isso que eu tenho para falar para vocês e queria perguntar se alguém quer fazer algum questionamento, alguma pergunta. Eu pensei que tudo que eu poderia trazer para vocês nesse curto espaço de tempo seria essa visão mais ampla aí, passando então pela neurociência, passando pela constelação, pela medicina germânica do Dr. Hammer, né? E trazendo então uma ideia diferente de que o sintoma, na verdade, ele é nosso aliado, ele não é o nosso inimigo. Todo e qualquer sintoma e qualquer doença instalada, ela vem então nos contar alguma coisa sobre nós mesmos que a gente não pode dar conta sozinho. O toque pode ser algum tipo de ansiedade? É um transtorno. Peraí. Dicas de como lidar com alguém com ansiedade. O povo acha que é frescura da gente. É mesmo, com certeza. Bom, Irineia, o TOC é o transtorno obsessivo compulsivo. É um transtorno, então ele já é mais grave, mais elaborado, não é apenas um sintoma, ele traz vários sintomas reunidos nesse transtorno, e a obsessão e a compulsão estão presentes, que tem, sim, com certeza, a ansiedade presente também, né? Também, tá? O transtorno obsessivo compulsivo é algo que deixa a pessoa muito atordoada, gera muito sofrimento, porque ela a todo momento ela precisa compulsivamente estar fazendo alguma coisa que ela imagina na cabeça dela para poder controlar uma um possível malefício que vá lhe acometer, um mal que vai acometer. Então, deve ser muito sofrimento você viver assim, pressionada por um sintoma que, na verdade, é só dentro da gente, né?
esses transtornos são transtornos emocionais que geram comportamentos doentios, né, que nos trazem sofrimento. E não é vírus e bactéria, então não se contamina, apesar de ter uma característica familiar quando a gente tem essa visão, então, sistêmica, né? Olha, de como lidar com alguém com ansiedade. Se a pessoa que é ansiosa, ela quer conversar, é uma boa conversar, né? Exercitar sempre a empatia, dizendo para essa pessoa que você consegue compreender, que você imagina o sofrimento dela. E se for uma pessoa ainda com dons aí de poder acalmar o outro, né? Como é a nossa amiga Bárbara, né? Fazer uma respiração, uma meditação, indicar alguma coisa, ou fazer até no momento mesmo, né? Então, é muito importante que a gente acolha, que a gente se sensibilize com esse sintoma que a pessoa está, então, produzindo, né? Que tem a ver com a história dela, mas que gera um sofrimento muito grande. E foi muito bem colocado, Lu. Muitas vezes, frequentemente, os distúrbios e as questões emocionais, afetivas, né? De sentimentos assim que são controversos, né? Que não são muitas vezes aprovados ou bem vistos socialmente, as pessoas são discriminadas, são rejeitadas às vezes, né? Então, e acha que é frescura mesmo, né? Ainda tem muita gente que acha que é frescura. Então, o conhecimento é uma coisa que mais vai nos ajudar a nos ajudar e ajudar as pessoas que estão em volta da gente, né? Quem mais, gente? Tem mais alguma colocação? A Irineia não conseguiu conexão, fica para uma próxima. Yasmine, bem-vinda, chegou aí no finalzinho, mas essa live fica, viu, gente? 24 horas aí no Instagram, eu deixo ela 24 horas, eu coloco ela no Instagram, né? E agora eu tenho um canal também, um canal no YouTube, que eu já esqueci qual é o endereço, se o Thales estiver por aí pode me falar de novo. E aí vai ficar lá no YouTube gravado, né? Quem chegou aí no final e tiver a curiosidade ou interesse de ver toda a nossa conversa, sinta-se à vontade, né? Pessoal, se tiver mais alguém, eu estou aqui disposta a estar conversando, a estar respondendo algum questionamento. As pessoas que fizeram essa indicação do tema, sintam-se à vontade, né, se quiserem fazer alguma pergunta. Queria dizer para vocês o seguinte, além de agradecer, né, esse carinho, essa participação aí de todo mundo que deixa e tira uma horinha para estar conosco aqui, refletindo sobre esses assuntos que nos interessam, né? Agradecer imensamente por todos vocês, né, pela presença de todos vocês. Eu queria dizer o seguinte, que eu tenho preparado conteúdos, ainda que meio relâmpago, meio rápido, né? Porque eu estou com muita atividade, graças a Deus, atividade profissional, mas eu tenho deixado conteúdos aí, reunido conteúdos interessantes, tanto no Facebook, na minha fanpage, quanto no Instagram, e sempre, toda semana, tem saído assuntos novos, com reflexões novas, sempre estamos preparando aí para poder alimentar, então, esse canal e as pessoas que estão, então, comungando com a gente aí dessas mesmas ideias e essas buscas, né, em comum aí. E a live hoje é a quarta, né? Acho que é a quarta já semana, e é a quarta, sim.
que bom, né? Fico feliz aí. E queria dizer para vocês que a semana que vem eu não vou estar fazendo a live em função do carnaval e vamos descansar um pouquinho e logo após o carnaval eu vou tirar umas férias curtas, mas vou tirar para descansar, para poder voltar com mais energia, com mais gás e poder produzir mais coisa e trazer para a gente aí, que afinal é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer e é o que eu dedico na minha vida, é estudar sobre o comportamento humano e o desenvolvimento humano, né? E aí a gente retorna na terça-feira, na terceira terça-feira do mês de março, que vai ser então dia 17. Aí dia 17 a gente retorna e vamos seguir aí com as nossas lives, então toda terça às 19 horas, tá? Se todo mundo estiver satisfeito, tem alguma coisa que não ficou clara ou tudo ficou claro, nós vamos então nos despedindo. Tá todo mundo satisfeito com o que foi falado? Ninguém tem dúvida? Espero que a gente tenha conseguido mudar esse enfoque, né? Esse olhar sobre o sintoma. Vamos acolher os nossos sintomas, seja o sintoma que for, de doença, desde uma gripe, de um simples resfriado, né? Até sintoma físico, emocional, até uma doença mais grave. Vamos ter gratidão, porque a doença, segundo o Dr. Hammer, da medicina germânica, a doença é já um momento de resolução de algum evento traumático que a gente viveu, né? Segundo a medicina germânica, ao longo da nossa vivência, da nossa existência, nós vivemos vários eventos e esses eventos, por vezes, nos causam, então, traumas e sentimentos que vão nos acometer fisicamente, psiquicamente e espiritualmente. E quando a doença se instala, já é um momento de resolução, né? E aí vocês podem estar pensando assim, mas e quem tem um câncer ou uma doença incurável que acaba por falecer, por morrer, faz o tratamento e não obtém a cura, né? A forma, né? Porque diante da criação de Deus, essa compreensão é muito maior. Muitas vezes na maioria das vezes, a nossa compreensão não alcança, né? Esse entendimento. Então, muitas vezes a resolução desse problema seria mesmo com esse desfecho, mas a gente, na nossa pequenez, acha que é o que a gente tem como base, como guia ou como desejo que deveria acontecer, né? A questão da separação física pela morte é algo que nos acomete muito, com muito sofrimento ainda, porque a gente tem muita necessidade do físico, né? E realmente ainda é muito sofrido para todos nós, mas Deus Ele criou todos nós, todas as coisas, Ele tem um propósito maior, né? Então, gente, eu vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez por todos aí, pela presença de todos. E aguardo vocês dia 17 do próximo mês para a gente continuar os nossos estudos, as nossas reflexões, esses momentos que estamos tendo tão gostoso, tão prazeroso e tão ricos, né? Um beijo no coração de todo mundo, muito obrigada e fiquem com Deus. Um bom feriado aí, um bom carnaval e a gente se vê por aí. Muito obrigada.